Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Agora para a nossa segunda aula, onde nós vamos então trabalhar os vários tipos de conhecimento. Vamos começar a trabalhar os vários tipos de conhecimento e vamos iniciar pelo senso comum. Preparados aí? Vamos lá? Com certeza você já deve ter ouvido muitas vezes alguém te dizer: chega de comer porcaria, você já comeu muita besteira hoje. E tantos outros conselhos, né, de mãe. Não chegue tarde, você está levando uma blusa, vai sair à noite, cuidado com o frio, e assim por diante, né? Esses conselhos de mãe, outros conselhos como menina, não pegue em gato preto, isso traz azar, né? Se bem que nessa foto aí o gato é branco, né? Mas faz de conta que é preto. Mas então, acho que vocês já ouviram também o gato preto cruzar à sua frente aí, né? Ó, isso vai trazer azar ou alguma coisa assim. E tantas outras frases como dize-me com quem andas, que te direi quem és. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. As aparências enganam. Cada cabeça, sua sentença. Nem tudo que reluz é ouro. Cada um por si, Deus por todos. E cão que ladra não morde. Então são muitas frases, né? Vamos fechar aqui uma chave de ouro, né? Claro que não acredito nessas superstições, né? Mas que ele desviou, desviou da escada, né? Então, essas frases, essas suposições, né? Esses também conhecidos como ditos populares, né? É o que nós conhecemos como senso comum. É uma gama, né, de conhecimento que varia de uma sociedade para outra, de um grupo social para outro, mas em termos gerais, né? Cada grupo social possui aí uma gama de conhecimento, uma gama vamos falar assim, conhecimento acumulado por experiência que é inato naquela comunidade, naquele grupo de pessoas, né? Então, uma definição desse conhecimento, vamos falar assim, conhecimento popular, que a gente vai chamar a partir de agora de senso comum. Então, ele é nada mais, nada menos do que um conjunto de ideias e opiniões que é aceito pela maioria das pessoas de um grupo ou sociedade geralmente imposto e desprovido de valor crítico. Então, por exemplo, quando nós falamos ali que aquela determinada pessoa não acredita em superstição, mas desvia da escada, então o desviar da escada, desviar de passar por baixo da escada, né? É, por que isso acontece? Então, essa pergunta do porquê é estabelecer aí sim uma crítica, né? Vamos criticar, vamos saber o porquê. Ao se fazer isso, né, pode-se chegar a várias e várias supostas respostas ao porquê disso, né? Mas o fundamento, ou seja, uma das possíveis respostas disso pode ser que determinadas pessoas, ao passarem por baixo de uma escada e alguém sob essa escada, com alguma coisa, por exemplo, uma chave, uma ferramenta, deixa cair. E se você está passando nesse momento que essa ferramenta cai, você pode se machucar. Então, a superstição de não passar por baixo da escada pode ser uma mera segurança. É lógico se tiver alguém nessa escada, né? Porque se tiver só a escada ali, não tem porquê, né, não passar por baixo. E isso olhando, né, com olhos críticos e com olhos de um processo, né, que não tem uma razão de ser, né? Então, o senso comum, ele vai então se basear na experiência cotidiana das pessoas.
na chamada experiência de vida, né? Então, aqui cabe aquela ideia de que as pessoas mais idosas, as pessoas que viveram mais em um determinado grupo, são aquelas que detêm um conhecimento popular, um conhecimento conhecido como senso comum, maior do que as outras pessoas. Em alguns casos, trata-se de experiências pessoais, em outros casos, são experiências partilhadas pelos membros da comunidade no decurso do processo de socialização. Então, são aquelas interações, aquela é o diz que me diz, né? Olha, isso não, ó, é bom você fazer tal coisa, é o vô passando para a mãe, que passa para os filhos e assim por diante. É aquela transferência entre membros de uma mesma família, de um mesmo grupo familiar, ou dos mesmos membros de um grupo social, né? É essa interação, principalmente quando se tem uma interação mais constante. Em suma, é um conhecimento que se adquire geralmente sem estudo e sem investigações sistemáticas. O que eu quero dizer aqui? Eu não fico pesquisando as reais ou as possíveis circunstâncias que levaram o fato a acontecer. Eu simplesmente observei aquele fato, a minha mãe observou esse fato, os meus pais observaram isso, os meus avós observaram, e aí dessas observações, ao longo do tempo, se concluiu algo. Então, é mera experiência ou mero conhecimento vivencial. É por isso que é chamado de experiência de vida também. Um exemplo que a gente poderia aqui dar é perguntando para você onde fica, né, a padaria mais próxima aí da sua casa, né? Veja que para responder essa pergunta, né, não há necessidade de você fazer qualquer tipo de investigação científica ou qualquer tipo de pesquisa mais acurada. Você, geralmente, ou já com certeza vivenciou isso, já foi até a padaria. Então, basta relembrar esses fatos, relembrar todo o processo de ir até a padaria, seja para o bem ou para o mal, seja se você gosta muito, né, de tomar um cafezinho ali na padaria, então esse fato vai te trazer muita alegria ao narrar, né? A padaria fica assim, assim, assim. Mas se eventualmente aconteceu algum fato, né, que não foi bom para você lá na padaria, você até pode dizer aonde fica, mas vai falar, né, com alguma ressalva. Olha, mas toma cuidado, né? Então, aonde fica a padaria mais próxima, basta você então relembrar fatos vividos, vivenciados, e aí sim efetuar esse processo de. Então, isso não tem nada a ver com uma investigação mais metódica, né, mais científica, mas tem a ver com a experiência de vida. E é assim, basicamente, que o conhecimento conhecido como senso comum, o conhecimento popular, ele é criado. O senso comum, então, esse tipo de conhecimento, ele tem algumas características. A primeira característica dele é ser assistemático. O que é ser assistemático? Ele vai constituir, então, um corpo disperso e desorganizado de crenças e práticas que não vão implicar, né, em partes, né, eh, principalmente em partes dos seus detentores, um esforço de organização. Ou seja, quem detém esse determinado conhecimento, né, não existe ali um esforço para organizar, para sistematizar. E é por isso que ele é considerado assistemático. Então, simplesmente você vivencia um fato e a repetição dessa vivência, da observação desse fato, faz com que você acredite, então, ser um conhecimento útil.
e isto passa a ser o seu senso comum, mas é por apenas uma observação. É lógico que essa observação pode até ser sistemática, mas com certeza, né, foi acontecendo. Mesmo porque a maioria dos fatos são fatos esporádicos que você não consegue prever quando efetivamente isso vai ocorrer. Então, quando dá a observação, você pega, olha e vê, né? E vai então acrescentando isso. Então, ele é assistemático. E é por isso, né, algumas das crenças podem ser até contraditórias. Veja esse exemplo. Quem espera, desespera. E quem espera, sempre alcança. Então, o ato de esperar, ele pode trazer ao mesmo tempo uma esperança, como pode também trazer desespero. Ou seja, você, dependendo da sua ansiedade, da sua ansiosidade, para ter, né, ou para um determinado fato ocorrer, você pode então eh, eh, a- entender aquilo como uma esperança, olha, eu acho que isso vai ser possível, basta esperar, ou uma total desesperança, ou seja, um desespero ali, né? Meu Deus, isso não ocorre, né? Então, vejam, em virtude dessa assistematização, né, do conhecimento, coisas como essa podem acontecer, né, contraditórias como essa pode acontecer. O senso comum, ele é superficial, ou seja, ele não vai a fundo, né, para investigar as reais causas, né? Porque se conhecem os próprios fenômenos, mas muitas vezes desconhece as suas causas verdadeiras. Temos aqui uma foto de um raio, né? Então, o raio, ele acontece e geralmente é quando temos nuvens pesadas, né? Temos ali uma situação muito seca, um período muito seco, e aí as descargas elétricas acontecem com maior força, então geralmente a gente sabe isso, né? Mas por que, né, disso acontecer? A gente não vai investigar. Então, constatam-se formas de agir, mas não se tem um método com experimentação, controle e acúmulo de informações para se chegar, né, num contexto mais aprofundado, numa verificação mais minuciosa dos porquês. Por isso a gente diz que o senso comum é superficial. O senso comum também é subjetivo, porque vai depender do ponto de vista, né, desse grupo de pessoas ou da pessoa específica dentro desse grupo de pessoas, né? A sua aquisição, então, está mais relacionada com a experiência imediata, com a experiência cotidiana. Ele é altamente influenciado pela época histórica, pela cultura, pelos grupos sociais a que se pertence, pelo meio ambiente que se vive, pela idade, pela profissão, pela personalidade, entre outros fatores. Então vejam, né, aquele fato que se você só tem um martelo, né, todos os problemas vão virar um prego, né? Esse é um conhecimento popular, né, é um dito popular, mas é muito válido, inclusive, nesse contexto. Se você só tem um conjunto, né, de conhecimento, tudo, né, que você observar, você vai tentar encaixar naquele conhecimento já adquirido. Tudo você vai tentar fazer uma relação com aquela gama de conhecimentos que você tem. Você não vai tentar achar novas hipóteses ou suposições. Pelo menos assim, é muito mais fácil você tentar fazer uma correlação de tudo aquilo que você já conhece do que tentar achar uma nova resposta, né? Por isso, né, uma determinada crença do senso comum vai variar consoante o grupo social em que o indivíduo está inserido. Seja como for,
não são partilhadas por todos os seres humanos, ou seja, não possuem um caráter universal. Então, se nós observarmos, né, o senso comum, essas crenças, etc., elas não são universais, elas dizem respeito a um grupo de pessoas. É lógico que para um grupo e o outro pode ser que se observe o mesmo fenômeno e exista uma correlação entre, né, essas crenças, mas em sua maioria são diferentes, até mesmo em termos conceituais. Se nós observarmos, né, por exemplo, um grupo social dominante, ele vai então tentar fazer com que o seu modo de vida, né, a sua forma de ver o mundo se sobressaia perante os outros grupos que nós vamos chamar aqui de dominados, né, de uma certa forma. Então, a sociedade dominante e a sociedade dominante da época vai tentar estabelecer, né, o seu estilo de vida, o seu conjunto de valores perante o meio, né, diante daquele determinado contexto. Pega, por exemplo, o século passado, preponderantemente, nós tivemos uma grande influência americana, né? Neste século, a influência está sendo, então, disputada aí entre americanos e chineses, né? Quiçá, um futuro próximo, possivelmente nós teremos aí uma preponderância chinesa e assim por diante, ou seja, as coisas vão mudando, sei lá, pode ser até indiana também, né? Os indianos também têm aí uma influência bem grande. Vejam, por exemplo, no século passado nós fomos muito influenciados e ainda somos, né, em alguns, é, na maioria, mas isso está diminuindo, pelos filmes americanos, né, pela indústria cinematográfica que divulga, dissemina um estilo de vida, né, uma cultura. E vejo agora o crescimento da indústria cinematográfica chinesa e também indiana, que é uma forma de divulgar o estilo, as suas crenças, a sua, seu estilo de vida, né? Vamos falar assim. O senso comum também ele é acrítico. O que significa isso? Você, então, pela observação, você consegue identificar um determinado fenômeno, mas você não o critica, você simplesmente o aceita como verdade, pronto. Então, o acrítico vai significar aqui não refletido, não examinado, né? Você não vai testar as suas crenças, portanto. Por exemplo, a Terra é o centro do universo. Essa frase foi considerada como verdadeira por muitos e muitos anos aí, né, da nossa história, né? A Idade Média toda, né? Tem pessoas que ainda pensam que são o centro do universo, né? Pessoas, né? Mas vejam, vamos tentar aqui pontuar um exemplo simples, né? Mas vejam só as crianças, né? As crianças, ao observarem, né, muitas vezes os pais, os adultos, né, deixarem lixo no chão, jogarem lixo no chão, aprendem a fazer o mesmo. Vão interiorizar essa ideia de que esse é o comportamento correto. Outras crianças, ao observarem, né, os pais, os adultos, a deixarem o lixo, né, na lixeira, lá dentro da lixeira, aprendem a fazer o mesmo, interiorizam essa ideia. Então, na maior parte dos casos, tanto uma como as outras realizam essa aprendizagem sem refletir, sem discutir. Elas vão, então, se limitar a imitar, ou seja, aprendem de forma acrítica. Para elas, aquilo sem sombra de dúvidas, o certo a se fazer. É por isso a importância, né, que os pais têm
para as crianças, né? Principalmente no seu comportamento diário, nas pequenas ações. Vamos ver um vídeo rapidinho aqui, né? O vídeo dos macaquinhos, para a gente ter uma ideia dessa acriticidade aí. Vamos ver um minutinho aqui. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Então vejam, né, que o senso comum é um exemplo, né? Esse vídeo dos macaquinhos aí é a forma como nós fazemos. Nós aceitamos puramente uma determinada condição sem a criticidade, ou seja, sem esse aspecto crítico. Então o senso comum é a forma mais primitiva de saber, é o saber sem reflexão, é o saber espontâneo, sem método, saber partilhado por muitos, o saber ingênuo, muitas vezes. E vejam, né, que se nós fôssemos analisar conhecimentos seculares que existem, né, em alguns livros, vamos pegar aqui um exemplo, a Bíblia, né? Se nós fôssemos analisar, e a Bíblia tem muito conhecimento acumulado, se nós fôssemos analisar como é a Terra, né, segundo a Bíblia, nós teríamos algo como esta imagem aqui, né? Então, pegando aí algumas passagens da Bíblia, a gente pode, então, idealizar, né? Então, é ele o que está sentado sobre o círculo da Terra. Então, a Terra é um círculo. O Sol, ele corre de volta à posição, né? E tem uma abóboda, e assim por diante, né? Ou seja, se nós fôssemos, então, interpretar, nós teríamos essa foto, ou seja, um mundo completamente plano, e nas bordas, né, ao atravessarmos a borda, nós cairíamos num eterno abismo, né? Algo como isso seria a interpretação pura deste conhecimento acumulado. De uma outra forma, né, o conhecimento, mesmo sendo acrítico, né, se analisado for, algumas vezes ele passa a ser muito verdadeiro, como por exemplo, né, refrigerante prejudica os ossos. Com certeza você já deve ter ouvido sua mãe falar: pare de tomar refrigerante, principalmente se for do tipo cola, né, com muito fósforo, né, ele realmente não faz muito bem para os ossos, né? E vejam, né, ao se fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, vejam o que se chegou à conclusão. Então, a ingestão de refrigerantes está associada a fraturas ósseas? Essa foi a pergunta, o questionamento feito aos cientistas. E aí, estudos mostram uma associação positiva
entre bebidas à base de cola e fraturas ósseas em meninas fisicamente ativas. Em estudo grego, então vejam, os cientistas gregos aqui, né, analisaram e verificaram que o aumento do consumo de refrigerantes do tipo cola foi associado positivamente com o aumento do risco de fraturas ósseas em crianças de 7 a 14 anos. É sugerido que esse achado esteja associado com a relação cálcio-fósforo, ou seja, o fósforo ele age sobre os átomos de cálcio, né, fazendo um processo de fosforilação e tirando então o cálcio dos ossos. Olha só, ele atrai, né, os átomos de cálcio, retirando dos ossos e fazendo com que então os ossos fiquem um pouco mais frágeis, né? E aí esse processo, né, se repetido, né, ou seja, se consumido na dieta, tende a efeitos deletérios nos ossos, né? Então vejam, muito interessante, né, esse estudo, que então prova que aquele dito popular que refrigerantes fazem mal para os ossos, que está certo, né? Então isso pode acontecer e na sua, não vou falar maioria, né? Mas numa grande número, né, de casos desse conhecimento popular, existe ali um fundo verdadeiro. Vejam, por exemplo, o caso do chá de limão, né, para curar resfriados, gripes e tosses alérgicas. Aquela receitinha simples da vovó, não é isso? Apanhe um limão, corte ao meio, esprema-o na água fria, uma metade e a outra coloque para ferver junto com o sumo na água, né? Coloque uma pitada de noz moscada, deixe ferver bem e tome a infusão mais quente possível. Deite-se, agasalhe bem o peito e os pés, né? O que acontece aqui, né? Existem muitas explicações, mas uma delas que essa bebida quente, ela tende a retirar o frio interno, né? Que é uma das, vamos falar assim, os efeitos, uma das observações vistas quando se tem resfriado, gripes e tosses alérgicas, né? Então, você retirando esse frio por meio dessa bebida quente, você vai fazer com que o processo de cura, né, da autocura aqui, ela seja realizada de uma forma mais rápida, né? Já a simpatia para deixar de roncar, essa já a sua comprovação não é tão simples assim, né? Então vejam só a simpatia antes da pessoa, antes, né, da pessoa que ronca deitar-se, né, fazê-la tomar um gole de água e colocar os seus sapatos e chinelos embaixo da cama, virados para baixo. Repetir até que a pessoa deixe de roncar, né? Então, vejam que esse processo, né, tem, pode até ter algumas explicações, né, mas a gente vê que não tem um fundo, né, muito, vamos falar assim, verificável, né? Não dá para a gente acreditar 100% nessa simpatia, né? E não sei se vocês vêm observando, né, para a gente terminar, o resgate do senso comum, principalmente esse contato com a natureza, ele vem acontecendo cada vez mais intenso, né, nos últimos anos, né? Esse resgate do natural, do contato com a natureza, ele vem então a fortalecer essa observação, esses ditos populares, mas se você também observar, cada vez mais vem sendo então desmistificados e vem sendo detalhados os porquês, né, desse contato, o bem-estar e todas as coisas boas que o trazem, o porquê disso tudo, né? Então é isso. Pessoal, muito obrigado e ficamos por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre um outro tipo de conhecimento. Aguardem. Abraço, tchau.